prazer enorme estar com vocês aqui nesse webinar. Todos os anos, desde 2017, o consórcio REDCap Brasil encerra a programação de webinars com o tema das novas funcionalidades, né? O que é novo e o que vem por aí, né? What's new, what's next. E seguindo um formato semelhante àquilo que é feito no REDCapCon Internacional. E, normalmente, o que é feito pelo desenvolvedor responsável pelo próprio software do REDCap, que é o nosso amigo Rob Taylor. A finalidade desse nosso último encontro aqui de 2022 vai ser trazer um panorama geral das funcionalidades que já foram incorporadas no REDCap e também mostrar um pouquinho daquilo que virá no ano que vem. Todas essas funcionalidades, lógico, foram resultantes de um grande esforço da equipe da Vanderbilt, que busca incorporar melhorias contínuas ao software do REDCap, de acordo com aquilo que existe mais sofisticado na área de gerenciamento de dados. Nós não vamos, de maneira nenhuma, querer fazer um detalhamento muito minucioso de todas as funcionalidades novas, porém, a gente pretende apresentar de tal forma que vocês possam acompanhar uma descrição geral dessas novidades e ter uma ideia do cenário que pode ser aplicado para cada uma dessas ferramentas, né? No final do nosso webinar, a qualquer momento, vocês podem usar o chat para postar suas dúvidas, seus comentários e, logicamente, o time estará à disposição. Eu vou passar a palavra para a Márcia, para que ela dê suas boas-vindas e também que apresente as duas palestrantes de hoje. Oi, Márcia. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao último webinar de 2022. Nada como fechar agora com chave de ouro com duas convidadas que vocês conhecem muito bem, mas vou apresentá-las. A professora Kátia Regina da Silva, ela é pesquisadora da Unidade de Estimulação Elétrica e Marca-Passo do INCOR, aqui em São Paulo, e uma das responsáveis pelo consórcio REDCap Brasil. E a Jéssica Moreto Crivellari, ela também aí tá conosco, né, durante o ano inteiro, é membro do consórcio. Então, meninas, o palco é de vocês. Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. É com grande alegria e satisfação que vamos fazer a apresentação deste webinar. Sem mais delongas, bora falar das novidades. Nós sempre gostamos de começar essa apresentação retomando um pouquinho do passado. Vamos ter um olhar para o passado aqui bem rápido, está tudo sintetizado aí nesse slide. O que foi a versão 11 do REDCap? Acredito que hoje a maioria de vocês já estão na versão 12, mas se porventura tiver alguém que ainda está um pouquinho mais para trás por questões de políticas institucional, vamos lembrar o que foi o marco da versão 11. Foi o Project Dashboard, que era aquela ferramenta que permite ter dados agregados de projetos, painéis dinâmicos, com uma série de customizações muito interessantes, quase a semelhança do que a gente vê aí nos dashboards das ferramentas aí famosas. Com isso também vieram as funções especiais, Special Functions, que trouxeram uma gama maior de possibilidades para campos calculados. Um outro marco, sem dúvida nenhuma, da versão 11 do REDCap foi o Field Bank, né, que permite a incorporação automática de campos no teu projeto, padronizados. Então, é uma biblioteca, na verdade, de campos que já estão prontos e padronizados por bibliotecas internacionais. E nós tivemos uma série de melhorias na função Alerts e Notifications, tornando ela mais útil para os projetos. Novas action tags foram também inseridas nessa versão 11, em especial a Calc Text, a Calc Date e a Inline, que foram muito úteis para alguns projetos que desenvolvemos aqui na nossa unidade. E, por fim, acho que um marco interessante foram os Public Reports, que é a possibilidade de nós compartilharmos um link referente a um relatório que foi feito na interface do REDCap. Logicamente que preservando toda a questão da
de dados sensíveis, né? Mas é uma forma fácil de que um pesquisador de outro centro possa visualizar o que nós temos de dados no nosso projeto. Então, esses são marcos muito importantes, né, que nós usamos, muitos deles ainda vimos sendo incorporado ao longo deste início de 2012, e com a versão 12 aqui a gente não vai ser tão linear na sequência, na numeração das versões, mas a gente vai destacando aqui alguns pontos. Acho que um dos marcos foi melhorar um pouco mais ainda a configuração de privilégios de usuário. Algo que já é muito bom, na minha opinião, ficou melhor ainda, porque agora nós conseguimos também controlar que formulários, que dados e de que formulários poderão ser exportados pelos usuários. Algo que não era possível antes. Quando um usuário tinha o privilégio de exportar dados, ele podia exportar todos os dados do projeto sem restrição de formulário. Agora, nós conseguimos definir esses privilégios por formulário, o que melhorou bastante mesmo. Bom, uma outra mudança com a versão 12, então entender, versão 12 é de 2022, normalmente o último número carrega o ano em que estamos, versão 11 era o que foi lançado lá em 2021. Então, em 2022, algo também que nós tivemos aí o privilégio de receber nas versões do REDCap, foi a capacidade de rastreabilidade dos e-mails. É uma função que é chamada e-mail logging, então pensar que, de certa maneira, nós não conseguíamos antes rastrear os e-mails que são enviados por meio de um projeto REDCap. Com esta função, nós conseguimos ter todo o histórico. Notem aí no slide que nós conseguimos ter campos para busca, né? Colocar data, o tipo de e-mail, utilizar dessa forma diversos tipos de filtro e, com isso, ter acesso a todos os e-mails que foram enviados via alertas, todos os e-mails que foram enviados via survey, todos os e-mails que foram enviados ou recebidos por meio de um administrador do REDCap. Então, passamos a ter esta possibilidade de rastreabilidade que é muito útil mesmo para os projetos. Em paralelo a essa função de rastreabilidade dos e-mails, nós passamos a ter também a possibilidade de envio do e-mail em modo protegido. Esta função vem bem de encontro com aquilo que vivenciamos hoje, à luz da LGPD. E como que ela funciona? É uma funcionalidade que vocês encontram em customizações adicionais, ela é opcional, então ela deve ser ativada por projeto, pelo próprio pesquisador, e uma vez ativada, toda a comunicação que sai de e-mail, ela vai sair em modo protegido. O que isso significa? O destinatário, ele vai receber, na verdade, um link para acessar uma outra página. Então, por exemplo, eu tenho uma conta Gmail, eu recebo no meu Gmail um link para acessar outra página. E esta outra página é uma página do REDCap, portanto, segura, criptografada. A informação que continha naquele e-mail vai estar nesta página do REDCap e não no meu Gmail, e ao acessar esta página, eu tenho que primeiramente colocar um código que também me é fornecido num e-mail separado. Quando eu coloco o código, então aqui no último passo, eu tenho acesso ao conteúdo do e-mail. Esse código, ele expira a cada 5 minutos, mas o interessante é que ele tem a duração de um mês para aquele mesmo dispositivo. Então, no próximo e-mail que eu recebo, eu não preciso usar o código. Mas se eu trocar o dispositivo de visualização do e-mail, eu vou receber um novo código. Então, por segurança, ele vai sempre ser atualizado a cada 30 dias e de acordo com o dispositivo que você utiliza para a visualização de e-mail. Tem uma forma segura, né, de tráfego de informações, de dados sensíveis, de nomes de paciente por e-mail, sem utilizar o caminho convencional que nós vínhamos utilizando. Bom, Jéssica, agora é um pouquinho com você e depois volta para mim. Olá, boa tarde a todos. Então, dando continuidade às funcionalidades, né, as novidades do REDCap desse ano,
nós temos o envio automático para surveys que são repetitivas, né? Então, até as versões anteriores a 12.5, se a gente tinha uma survey que era configurada como formulário repetitivo, nós não conseguíamos fazer o envio dele de forma automática. Então, a partir da 12.5, a gente consegue fazer esse envio, tá? Essa informação, ela fica lá no Online Designer, junto das configurações de envio automático. Então, no Online Designer, aquele processo normal, né, que nós estamos acostumados, desenvolvemos o formulário, configuramos como uma survey, e no momento de fazer a configuração do envio automático, né, que é o passo número 2 que nós temos na tela, nós temos o item 4, que é a novidade. Então, para surveys repetitivas, nós podemos configurar o número de vezes que desejamos fazer o envio dessa survey. Conforme o número de vezes que nós indicamos, tá, para fazer o envio, ele vai adicionar o número da instância. Então, no item 3 do slide, nós podemos ver que foi especificado 4 envios e automaticamente ele criou 4 instâncias daquela survey. Ainda falando um pouquinho sobre surveys, nós tivemos uma outra novidade que foi a incorporação de algumas, mas não todas as funcionalidades de um módulo externo que chamava Survey Tweaks. Ele basicamente nos permite fazer uma série de configurações de layout, tá? E ela está disponível a partir da versão 12.3.0. Eu coloquei aqui apenas as funcionalidades que são novas, as configurações que são novas, tá? Então, nós conseguimos redimensionar a largura da página. O que antes era sempre fixo, agora nós podemos definir em até 100% da largura da página. Em caso de questões, né, se nós colocamos a numeração customizada, se eu não tenho nenhuma numeração, ele automaticamente come aquele espacinho que ficava antes na lateral esquerda, então ele entende que não tem a necessidade de manter aquele espaço. E nós também podemos agora ter 3 opções. Para as questões que são obrigatórias, nós podemos deixar o asterisco mais o texto, sem nenhuma informação, e somente o asterisco. Podemos também ocultar ou mostrar a questão do tamanho da fonte da tela, das perguntas. Também podemos omitir ou não os botões da nossa survey. Então, se eu quiser deixar uma survey como um relatório, como algo que seja de uso contínuo do participante, eu posso ocultar o botão salvar, por exemplo. E nós também podemos fazer a tradução desses botões para qualquer idioma. E um item também importante que não consta como configuração, mas ele foi incorporado, é que quando nós abrimos a survey do celular, a partir do momento que eu tenho uma variável do tipo drop-down ou radio, se eu quiser, a partir do momento que eu seleciono a minha opção de resposta, ele já arrasta a tela, né? Ele já sobe um pouquinho a tela para irmos para a próxima questão. Então, foi uma questão de melhoria de usabilidade. Para projetos que são longitudinais, né? Quando nós queremos trabalhar com calendário, este item aqui, ele foi muito bacana, porque agora ele permite que nós façamos a integração do nosso calendário do projeto com calendários externos. Então, como, por exemplo, do Google, do Outlook, do Office, da Apple, enfim. Qualquer calendário externo que siga a especificação de iCall ou ICS. E esta funcionalidade ela está disponível a partir da versão 12.4.0. Ela também é muito simples de ser configurada. Eu posso entrar no meu calendário, selecionar a opção de sincronizar, e quando eu clico, ele abre um pop-up para a gente que nos permite fazer a sincronização de 2 formas distintas, tá? Eu posso ou copiar a URL, e eu tenho a atualização dessa agenda em tempo real no calendário externo, ou eu posso baixar os dados do meu calendário e importar este arquivo na minha agenda externa. Desvantagem da segunda opção é que toda alteração que eu fizer no meu calendário do projeto, após ter feito o upload, né, do arquivo, eu não tenho essa atualização.
Mas é muito bacana a versão que é em tempo real, porque tudo que eu faço no meu projeto, automaticamente eu entro na minha agenda, que no caso eu simulei um processo na agenda do Google, e ele já sobe o evento certinho. Temos também a funcionalidade do Form Display Logic, que para quem está habituado ao desenvolvimento de projetos é muito semelhante à lógica de ramificação, lógica de variáveis, só que agora nós estamos falando em nível de formulários, tá? E ela está disponível a partir da versão 12.0.0. Então, basicamente, após termos feito o desenvolvimento de um projeto no REDCap, eu tenho todos os meus formulários construídos, eu tenho qual é o meu fluxo de coleta já bem definido, eu clico no Form Display Logic e eu vou construir. Como eu tenho aqui do lado direito a sintaxe, e aí precisa ser de forma escrita, semelhante ao que fazemos com ramificações lógicas, campos calculados e algumas action tags, coloco a minha condição e do lado esquerdo eu seleciono quais são os formulários que vão habilitar para o preenchimento. Eu posso ter diversas condições e lógicas no meu projeto, tá? Então aqui eu tenho 4 cenários. A primeira imagem do lado esquerdo é um projeto normal do REDCap, sem essa configuração do Form Display Logic, então todos os meus formulários estão habilitados. A minha segunda imagem, ela já traz um projeto no REDCap com o Form Display Logic habilitado, porém, como eu não tenho nenhum dado preenchido, apenas o formulário de elegibilidade está ativo e todos os outros estão inativos. A minha terceira imagem, ela já traz o projeto configurado e, inclusive, o participante ele é elegível para o meu estudo. Então, a partir do momento que eu tenho a confirmação do meu critério, que é a elegibilidade, todos os outros formulários eles estão habilitados para o preenchimento. Enquanto que na minha última imagem, é um participante que ele não se tornou elegível, né? Então, ele só precisa preencher o formulário de elegibilidade e todos os demais formulários estão inativos. Isso é muito bom a nível de gerenciamento do banco, porque ao bater o olho no dashboard, nós conseguimos identificar quais são os registros, os participantes que estão incompletos, que estão completos, o que precisa chegar até o final do nosso fluxo, ou o que interrompeu de forma correta o fluxo de coleta de dados. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as Action Tags. Então, a nível de conceito, só lembrando um pouquinho, as Action Tags, elas são as nossas palavras-chave que nos permitem mudar o comportamento das variáveis. Nós podemos trabalhar com uma Action Tag só ou com várias Action Tags em uma mesma variável e em todos os tipos de variáveis. Aqui eu não coloquei qual é a versão, porque nós já temos várias Action Tags e com o passar das versões nós vamos ganhando novas e também temos muitos módulos externos que agregam também novas Action Tags para a gente. Então a primeira Action Tag é a Rich Text, ela é bem simples, mas muito eficiente. Então ela nos permite inserir o editor de texto em variáveis do tipo nota, né? Então, é só entrar na variável a partir do momento que eu criei variável do tipo nota, insiro o nome da minha Action Tag, salvei e automaticamente ele já carrega as funcionalidades para editar parágrafo, alterar a cor da fonte, negrito, itálico, tópicos, enfim, toda a customização textual. Temos também a Download Count, que nos permite fazer a contagem de quantas vezes aquele arquivo ele foi feito download para visualização. Nesse caso, nós precisamos ter 2 variáveis. Uma variável que contém o arquivo, então a variável Descriptive Text, que contém qual é o nosso arquivo, e uma segunda variável que pode ser ou do tipo texto ou campo calculado, e ao inserirmos essa Action Tag, ele faz a leitura. Aqui no caso, como é uma função e eu tenho 2 variáveis, eu preciso especificar qual é o nome da minha variável que contém o arquivo. Feito isso, ao entrar no formulário, ele automaticamente já faz a contagem para a gente. Aqui nós temos uma Action Tag que veio para melhorar a questão de intervalos, né? Então, nós já temos há algum tempo a questão de definição de intervalos de valor mínimo e máximo. Só que, por exemplo, aqui eu criei uma variável que ela é do tipo idade e o meu intervalo tem que ser de 18 a 80, então o meu valor mínimo é 18.
Se eu preencho com o valor 10, uma idade 10, ele vai abrir um pop-up para mim, porém ele vai permitir que eu salve esse formulário se eu der um duplo clique na página. Então, ele me mostra o intervalo, ele apresenta que ele está fora, mas ele me deixa salvar. A partir do momento que a gente usa a Action Tag Force Min Max, ele não deixa mais a gente salvar a página. Então, percebam que a mensagem ela muda um pouquinho. Então, enquanto eu não respeitar o intervalo que eu defini, eu não posso salvar a página, eu não posso dar continuidade na coleta. Temos também a Action Tag, que é derivada do campo calculado, então é a função if, e ela segue a mesma estrutura de se, então e se não. Nós conseguimos, através da Action Tag if, definir diferentes comportamentos para uma mesma variável. Então, aqui eu criei um campo calculado para mostrar como seria a faixa etária através de um campo calculado, que só retorna numérico para a gente. Com a Action Tag, nós conseguimos, através da Action Tag if e também da Action Tag setValue, definir textualmente qual é o meu retorno de faixa etária. E aqui nós utilizamos 3 Action Tags para mostrar para vocês que é possível fazer isso. Então, a Action Tag if, setValue e read-only para efetuar somente a leitura. E por fim, as Action Tags, que eu vou falar rapidamente, mas quem vai introduzir bastante sobre esse assunto vai ser a Kátia, porque também é uma funcionalidade nova, né? Então, nós temos uma funcionalidade chamada Multilanguage, e para acompanhar a Multilanguage, nós temos algumas Action Tags. Quando nós utilizamos essa funcionalidade, o REDCap nos apresenta qual idioma nós queremos trabalhar, né? A partir da configuração que nós fazemos. E aí temos algumas Action Tags que nos permitem forçar o uso de um determinado idioma, isso a nível de formulário ou a nível de survey. Também podemos fazer a identificação de qual é o idioma que a pessoa, que o participante utilizou no momento do preenchimento do formulário. Isso também pode acontecer a nível de formulário ou a nível de survey. E também a definição, né? De alguns idiomas, mas sem forçar o uso dele. Dando continuidade, né? Então vocês viram que por enquanto acho que algumas dessas funções vocês já tiveram contato, né? Mas algumas talvez vocês nem ainda tiveram oportunidade de utilizar. Uma outra área, vamos assim dizer, do REDCap, no qual contamos com muitas novidades ao longo deste último ano, refere-se ao REDCap Mobile App. Muitas das funções que eram restritas somente ao projeto online, como é o caso do Form Display Logic, que a Jéssica já mostrou, que não era compatível com o Mobile App, passou a ser. Aquela pesquisa de dados e registros usando o Search Query, que nós temos na hora de adicionar um novo registro e que era restrito apenas à função online, também hoje está disponível no Mobile App, assim como o Field Embedding, no qual nós podemos transformar um formulário, ao invés daquele formato vertical, num formato horizontal. E até a figura que eu peguei aí está colorido, porque tem um pouco de código HTML junto. Então, notem que algumas funcionalidades estão sendo transferidas, né, para o Mobile App, e a principal novidade que a comunidade REDCap manifestou, né, sinalizou no último REDCap-Con, foi que a plataforma vai passar agora a ser a Flutter, que é uma plataforma para desenvolvimento de aplicações, apps, né, da Google. Então, nós vamos contar com todo esse arsenal robusto que a Google tem para o desenvolvimento de aplicativos. Então, portanto, aguardem que vai vir muito mais novidade aí em 2023 e melhorias para o layout do Mobile App. Bom, acho que o marco, a gente sempre tem um marco em cada versão do REDCap. Quando eu comecei a apresentação, eu falei que o marco da versão 11 foi o Project Dashboard. E agora o marco da versão 12 foi o Multilanguage Management. Vamos começar a falar dele como MLM, né? Fica mais fácil. Então, é uma funcionalidade que ela foi incorporada a partir da versão 12, então começou a rodar na maioria dos serviços no início de 2022,
a depender da política, né, de updates de versões do REDCap, mas na versão 12 ela já estava disponível. Para quem usa a LTS, que é a versão que a gente utiliza mais no consórcio REDCap Brasil do que a Standard, para nós ela demorou um pouquinho mais, vamos dizer que foi no final do primeiro trimestre deste ano, primeiro semestre, eu acho, final do primeiro semestre, que ela estava disponível para nós. Agora, para quem usa a versão Standard, já logo no começo do ano já estava disponível. Mas para que serve isso? É uma funcionalidade que nos permite utilizar o REDCap em diferentes idiomas, e eu posso aplicar esses diferentes idiomas em qualquer um dos elementos de um projeto REDCap, desde a interface que o usuário visualiza, nos formulários, nas surveys, nos alertas, nos arquivos PDF. O que é interessante é que é compatível com piping, é compatível com field embedding, é compatível com ramificações lógicas, de tal maneira que nós podemos usar sem nenhuma restrição mesmo. A customização ela pode ser feita diretamente na interface do REDCap, muitas das vezes até por um usuário final, porque não requer nenhum código, nenhuma linguagem de programação específica, é realmente com a ferramental que nós já temos do REDCap. Bom, aqui é só para vocês terem ideia, são 2 formulários, um na língua inglesa e outro em espanhol. É o mesmo formulário, a mesma estrutura, no entanto, nós temos aí as 2 opções de idiomas para o preenchimento do formulário. E notem não, né? Uma importante informação é que é uma única variável, um único formulário feito, mas a tradução nós utilizamos o MLM para colocar a tradução que vocês vão ver logo mais à frente. Esse estudo é até uma consultoria internacional que nós estamos fazendo para o pessoal que envolve um grupo dos Estados Unidos e uns centros latino-americanos. Essa imagem é da survey que eles utilizam lá, né? Então, notem que nós temos aí novamente a opção de responder a survey na língua inglesa ou responder a survey em espanhol. Então, cabe ao usuário selecionar o idioma de interesse dele para responder esse questionário. E como nós fazemos, então, para lidar com as traduções que serão incorporadas ao nosso projeto, a interface do REDCap? Basicamente, tem 3 componentes principais de tradução. O primeiro componente refere-se à interface do REDCap, que preferencialmente tem que ser tratada com uma tradução global, uma tradução centralizada, definida pelo administrador do REDCap. E depois nós temos as traduções que são per projeto, individualmente para cada projeto, porque serão os formulários específicos da tua pesquisa, as configurações específicas que você está utilizando para a tua survey. Então, aqui cabe uma sugestão, padronização, definir quais serão, né, os idiomas que serão disponibilizados, quem aqui que está com a gente que é administrador, para os seus usuários finais, né, para a sua comunidade aí de pesquisadores, qual vai ser o fluxo, quem vai habilitar, como que vai ser feito. Então, realmente ter alguma documentação para guiar os usuários finais e, desta maneira, criar um planejamento, então, consistente para obter os melhores resultados. A primeira etapa, ela é totalmente dependente do administrador do REDCap, porque ele precisa configurar as opções de idioma que o sistema vai oferecer. Então, esta tela que vocês estão vendo, ela é acessada no Control Center pelo administrador do REDCap. No passo 1, ele seleciona a opção Multilanguage Management, e aí ele vai adicionar os idiomas que ele vai disponibilizar para aquela instância de REDCap, para que então os usuários finais possam ter acesso. Então, no passo 2, ele vai adicionar os idiomas, então ele tem que buscar, né, de preferência, uma tradução que já exista. Nós temos 2 bibliotecas principais organizadas pela comunidade REDCap, o REDCap Language Center, que é um pouquinho mais antigo, e o repositório de traduções do próprio MLM.
Como funcionam essas traduções? Elas não passam por um processo de curadoria. Em geral, é um administrador do REDCap que faz a tradução e submete para a comunidade. A comunidade REDCap não tem estrutura para fazer a curadoria dessas traduções. Então, o que nós podemos fazer é consultar as opções que tem nesta biblioteca. Então, temos várias opções atualmente para a língua portuguesa e selecionar qual arquivo de idioma nos interessa. Aí caberá ao administrador do REDCap selecionar este arquivo, fazer o download deste arquivo e no próximo passo, lá no Control Center, fazer, portanto, o upload deste arquivo, que é um arquivo de linguagem, né, para o sistema dele, para a instância do REDCap. Então, ele tem que seguir estes passos e, a partir daí, este idioma vai estar disponível para ser utilizado pelos usuários finais. Então, a visão final, depois de ter selecionado alguns idiomas que o administrador do REDCap tem lá no Control Center, é uma tela semelhante a esta que vocês estão vendo, que aqui no caso eu tenho o idioma na minha instância, o inglês, que é o padrão do REDCap, nós temos a língua portuguesa e o espanhol, logicamente que eu posso adicionar quantos eu desejar. Deixei todos como visíveis, todos como idiomas ativos. Agora, do ponto de vista do usuário final, seja ele fazendo sozinho ou guiado por um administrador, como que ele faz? Lá na interface do projeto dele, então esta tela existe lá para todos os usuários finais a partir da versão 12, lá no lado, né, esquerdo, no menu de aplicações, o usuário final tem que clicar em Multilanguage Management, e aí ele, no momento, ele não vai ter nenhum idioma, vai estar vazio, no botãozinho lá verde, ele clica para adicionar novos idiomas. A padronização, na minha visão, que o administrador tem que estabelecer é que ele sempre escolha a opção de baixo, de escolher uma linguagem, né, um idioma que já está disponível naquele ambiente de REDCap, naquele servidor, e não escolher ou subir um outro arquivo, para que tenha uma consistência ali na tradução da interface do REDCap. Tá? Então, minha opção é que sempre, não é só minha opção, né? É uma boa prática também definida pelo desenvolvedor dessa funcionalidade. Então, a partir do momento ali que eu selecionei o idioma língua portuguesa, eu tenho que, no passo 2, colocar as informações sobre esse idioma, a sigla para este idioma deve seguir a padronização ISO, coloco o nome que vai ser o rótulo, né? Como que ele vai aparecer, que é português, e aí eu clico para importar, então, este arquivo que estava no sistema para o meu projeto. Eu passo a ter, então, eles ali disponíveis, os idiomas que eu subi, na minha tela de usuário final. E aí o usuário final precisa definir quais formulários ele vai querer usar a aplicar este novo idioma. Então, basta ele selecionar ali quais vão ser apenas para entrada de dados, quais serão survey, quais serão ambos, né? Porque às vezes você usa o mesmo formulário com função para entrada de dados tradicional e para survey. Então, cabe ao usuário final também definir isto e passar para o passo da tradução. A tradução realmente, na parte que se refere ao conteúdo dos formulários, a cada campo, a cada pergunta, a cada nota, é bem manual. Notem na primeira figura sinalizada com o número 1, tem umas setinhas marcando em vermelho, são todos os campos que ainda não foram traduzidos, e conforme eu aplico a tradução, o sistema muda a cor de maneira automática, né, para a cor verde, sinalizando que aquele campo já foi traduzido. Quando eu tenho, por exemplo, um field embedding, que ele vem com um monte de código HTML junto, é importante eu clicar no Rich Text Editor para que eu veja isso no formato de tabela, senão vai me dar muito trabalho para eu ficar selecionando ali o que eu tenho que traduzir e o que eu não preciso traduzir. Então, realmente é um trabalho bem minucioso, cuidadoso, para aplicar, então, a tradução em cada campo. Sugestão, é importante que você tenha um documento, vamos dizer,
Word, por exemplo, com toda a tradução para que você faça essa transcrição mais rápida para a interface do REDCap, tá? Vamos falar do que vem por aí, então? Tudo isso que eu já falei já está disponível, né? Acredito que alguns de vocês já devem até estar utilizando. Fala conosco aí no chat, se já estão utilizando ou não, que daqui a pouco eu paro aqui e começo a ler as mensagens de vocês no chat. E o que vem, então, né? Então, acho que uma novidade interessante é esse slide até do Rob Taylor, porque ainda não temos essa versão aqui conosco. Nós estamos na 12.4.8, quase chegamos nessa, né? Então, é a partir da 12.5, mais ou menos, que nós vamos ter essa funcionalidade, que é a capacidade de exportar todos aqueles arquivos que nós subimos, né? Como um file upload, né, como um upload de um arquivo, por exemplo, um eletrocardiograma, uma radiografia de tórax, um texto, um vídeo, um áudio, criar um relatório e baixar pelo relatório uma pasta organizada, né, um zip file com todos esses arquivos numa única vez. A vantagem é que quando você tem muitos desses arquivos, é complicado, né, para você organizar isso e baixá-los, né? Então, essa funcionalidade é mais nesse sentido para quem lida com esse tipo de projeto, que tem uma série de arquivos que são armazenados no REDCap. O marco desta versão, como eu disse para vocês, toda versão tem um marco. O marco é que, a partir da versão 13, nós teremos o MyCap incorporado como uma funcionalidade nativa do REDCap. Para quem não sabe o que é o MyCap, ele é diferente do Mobile App. O Mobile App é para a equipe de pesquisa. O MyCap é o aplicativo para o participante, é um aplicativo que o participante deve instalar em seu dispositivo móvel e, por meio dele, utilizar para responder surveys, receber alertas da pesquisa, fazer testes cognitivos, testes de caminhada, usar tudo que tem de recurso mesmo no smartphone para a pesquisa. Então, o marco da versão 13 é a incorporação do MyCap. Esses slides também são cedidos pela comunidade. Note que o MyCap ele vai fazer parte ali da interface do usuário final. Então, o usuário final vai poder, a qualquer momento, selecionar a opção de que ele quer ou não quer ativar o MyCap para aquele projeto, e a semelhança das surveys, ele vai poder habilitar que formulário vai ser, a coleta de dados vai ser pelo MyCap, ou vai ser por survey ou por entrada tradicional de dados. Notem ali o símbolozinho, não sei se dá para vocês verem, do smartphone, né, onde foi habilitado o MyCap. Então, isso é muito interessante, é um ganho muito grande, porque sabemos que hoje é um pouco mais difícil, né, o participante da pesquisa abrir um link que você enviou. Então, se ele tiver um aplicativo no dispositivo dele, sem dúvida nenhuma, vai ficar muito mais fácil de monitorar vários aspectos aí da pesquisa. Uma outra funcionalidade que também já foi anunciada a partir da versão 13.1 é um repaginamento mesmo, vamos assim dizer, do file repository. Então, no REDCap, nós temos uma funcionalidade que nos permitia fazer uploads de arquivos relacionados ao nosso projeto. Por exemplo, o próprio projeto de pesquisa, o termo de consentimento, documentos de orientações para os centros de pesquisa. Ele era simples, se eu desse um acesso, a pessoa ela poderia ver todos os arquivos. Com essa repaginação do file repository, nós vamos poder criar pastas, né, diretórios lá dentro, organizar todos os arquivos. Para cada arquivo eu vou colocar, né, perfis distintos de acesso, eu vou poder compartilhar arquivos que estão aí com usuários que nem tenham, né, o REDCap. Então, quando o Rob Taylor anunciou, ele falou, é como se fosse a Dropbox do REDCap, né? Então, a ideia é que a gente tenha realmente esta funcionalidade para organizar os documentos da pesquisa, daquele estudo, daquele projeto, na própria interface do REDCap, se isso fizer sentido para você. Qual é a vantagem? É que é totalmente seguro, né? A questão da segurança do REDCap em relação ao tipo de documento que você vai ter ali. Inclusive, vai ter troca, né, de informações via API, integração via API para
para a importação dos arquivos diretamente aí para essa interface do File Repository. E a última funcionalidade, que eu acho que também agrada muito, para mim particularmente, já me deixou bastante feliz quando eu vi o anúncio dela, ainda não tem a versão específica que ela virá, mas será 13 alguma coisa, é a importação de dados de modo assíncrono. Hoje nós temos o desafio de toda vez que nós lidamos com um grande volume de dados, quando você vai fazer a importação, você tem que aguardar subir todos esses dados, passar por uma validação, depois você tem que olhar aquele arquivo e rodar toda a página para dizer que concorda que seja feito, então, o upload para o teu projeto. É bem desafiador muitas vezes, quando lidamos com um grande volume de dados. Com este novo método, com essa nova funcionalidade, você vai lá, coloca o seu arquivo, sai para tomar um café, vai bater um papo, quando você voltar, isso já está pronto, e você recebe, então, um alerta por e-mail de que a importação de dados foi realizada com sucesso. Na verdade, nós temos, né, um módulo externo que faz isso para nós, que é o Big Data Import, mas que às vezes ele gera alguns tipos de probleminhas. Ele, sem dúvida nenhuma, essa funcionalidade foi inspirada, né, por este módulo externo, mas acredito que ela vai ser um pouco mais robusta do que nós temos hoje nesse módulo externo. Bom, pessoal, agora vamos passar para as perguntas, ver o que vocês têm aí para comentar. Eu queria fazer uma outra provocação, saber do pessoal que está aqui assistindo hoje, quem já utilizou pelo menos uma das novidades que a Kátia e a Jéssica apresentaram aqui, das que já foram incorporadas no ano de 2022, né? Queria saber qual é o grau realmente de incorporação das novidades. Eu já vou falar que é sempre assim, né? Quando a gente acha que vai melhorar mais ainda, sempre melhora com certeza. E já vou falar os meus queridinhos, né? Então, a sincronização de calendários. Ai, que amor! Porque a gente queria isso há muito tempo, né? Muitas pessoas perguntavam se isso era possível ou não. Então, acho que isso vai atender e vai vir de encontro com o desejo, né, de muitas pessoas. A incorporação do Display Logic, né? Eu que era lá do Roots, que conhecia o módulo externo na raiz ali, tenho uma paixão especial por ele, e ver incorporado no REDCap foi muito bacana. E o multilanguage, eu acho que quem tem estudo multicêntrico vai ser uma mão na roda, né? Imagina não ter mais que, às vezes, criar formulários em idiomas diferentes, né? Então, isso vai facilitar muito, assim. Então, acho que se eu fosse colocar os top 3 aí do que tá para vir, o que veio, esses têm um lugar reservado aí no meu coração, viu? Eu tenho uma pergunta aqui para a Jéssica, sobre survey repetitiva, Jéssica ou Kátia, né? Como o REDCap reconhece como nova instância do mesmo respondente? É por meio de código, senha ou IP da máquina? Na verdade, Ana Laura, isso acontece no momento do convite, do envio do convite. Então, no corpo do e-mail, tem sempre aquela Smart Variable que vai se transformar no link que a pessoa clica e responde a survey. Essa Smart Variable, ela já vai referenciar em cada convite sendo uma nova instância. Então, por isso que a pessoa pode responder os novos convites que ela receber, que aí cada link vai referenciar a uma nova instância de repetição do formulário. Kátia e Jéssica, eu fiquei com uma curiosidade. Certamente o MyCap sendo incorporado no sistema vai ser uma mudança enorme, né, na capacidade de fazer pesquisa. Quais que vocês acham que vão ser os desafios do consórcio REDCap e dos usuários no sentido de realmente conseguir que um grande número de participantes consigam utilizar o MyCap? Vocês acham que a gente vai ter que fazer algum tipo de trabalho específico ou rapidamente os participantes de pesquisa vão conseguir se adaptar àquilo que eles vão ter que fazer da parte deles, né, de colocar o aplicativo no smartphone? Bom, eu acredito que, a depender do letramento digital do teu participante de pesquisa, isso pode ser um pouquinho desafiador, porque a pessoa vai ter que entrar, né, na loja de aplicativo dela, baixar o aplicativo,
embora nós já tenhamos submetido uma tradução do MyCap, os primeiros passos, eles ainda estão em inglês, porque vem da própria loja de aplicativos. Então, nós temos até que checar com o líder do MyCap, o Giovanni, se tem mais alguma coisa que a gente precise traduzir. Porque esta etapa, eu acho que é a mais desafiadora, que é instalar. Então, eu não sei se ele já vai receber, né? Se o nosso participante ele já vai receber algo mais pronto na hora que isso estiver habilitado via projeto. O que eu quero dizer é que agora com o Multilanguage, será que eu não consigo, então, mudar, alterar a linguagem desses passos? E quando enviar, o meu participante já ver isso em português? Então, pode ser que a gente consiga esse tipo de melhoria. Até o Guilherme colocou aí um comentário interessante, né? Que com a mudança para a tecnologia Flutter, a interface vai ser mais amigável. Eu acredito que também, né, a Flutter vai estar aplicável para o MyCap. A princípio ela é para o mobile app, mas eu acho que também a comunidade está indo para este caminho. E aí, sendo mais amigável, né, Guilherme? Acho que fica tudo mais fácil. Importante também pensar, né, aproveitando que eu estou agora com a palavra, o Multilanguage ele também é usado para o nosso cenário do Brasil, tá? No sentido da língua portuguesa. Vamos deixar a interface para o nosso coletador de dados na língua portuguesa. Então, você escolhe lá o arquivo da língua portuguesa, e aí, em cada formulário da pesquisa, que nós temos aqueles botões, status do formulário, que normalmente é em inglês, né? Complete, incomplete, você pode alterar todos os textos, o salvar e sair, salvar e ir para outro formulário. Então, todos esses botões que eles estão por padrão na língua inglesa, quando você usa o Multilanguage, você consegue fazer a tradução desta interface, e de até alguns, não são todos, tá? Daqueles botõezinhos de aplicações do REDCap para a língua portuguesa. Então, em alguns cenários onde a gente lida com coletadores de dados que teriam dificuldade de entender esses termos na língua inglesa, você também vai facilitar um pouco mais a experiência deles ali com a interface do REDCap. Nós estamos agora aplicando isso para um projeto que nós vamos estar à frente, um projeto nacional que envolve unidades de terapia intensiva espalhadas aí por algumas regiões do Brasil, e a nossa ideia é deixar tudo realmente na interface ali em português. O formulário já é em português, ainda bem, né? Sem aquele trabalho bastante de ter que traduzir campo por campo, mas a gente vai ter que ter o cuidado de traduzir esses botões, né? Deixá-los certinhos, logicamente que com o arquivo de linguagem do sistema, muita coisa já vem, mas alguns não vêm porque eles são do próprio formulário, tá bom? Isso vai facilitar super, né? Porque embora podem parecer detalhes, mas fazem a diferença para o coletador, né? Aproveitando a Márcia aí, um desafio, Márcia. Nós vamos nos organizar e fazer um arquivo de linguagem, né, de idioma da língua portuguesa, vamos assim dizer, do consórcio REDCap Brasil, certo? Para a gente disponibilizar, porque eu já andei trabalhando um pouquinho com esses daí que estão disponíveis. Acho que tem alguns ajustes, estão muito bons, parabéns para quem fez, disponibilizou, mas algumas questões aí que precisam ser revistas, né, na tradução. Acho que vamos ver aí se a gente consegue colocar no nosso cronograma e fazer uma tradução e disponibilizar, né? População brasileira, quem quiser utilizar a nossa versão, fique à vontade. Nós vamos usá-la, né? Acho que é um desafio aí para 2023 também ter uma boa documentação aí para o sistema na língua portuguesa. Aceito o desafio, então aguardem, gente. Vocês viram? 2023. Assim não pode recusar. Jéssica, professor Roberto, todo mundo pode ajudar aí na revisão da tradução para a gente ficar com algo bem robusto, bem consistente, né? Porque o que eu peguei agora está guardar e sair, ao invés de salvar e sair. Então, tem vários itens que não seria o nosso português coloquial, né? O que mais habitual, o que nós utilizamos na nossa prática. Nós estamos bem em cima da hora, mas tem uma pergunta aqui que eu acho que não foi respondida, né? A Priscila perguntou a respeito da Action Tags, Jéssica, se já estão disponíveis, como é que faz para usar? Claro, então,
A lista de novas Action Tags, Priscila, ela fica exclusiva aos administradores, né, na comunidade internacional. Mas no próprio REDCap, lá na página do Project Setup, tem um botãozinho vermelho que chama Action Tags, ou então dentro do próprio formulário, quando você for construir as variáveis, criar as variáveis, também tem um botãozinho que você tem acesso à lista de todas as Action Tags que estão disponíveis para você na sua versão, contendo uma explicação e alguns exemplos. Então, dá para você se basear por ali como utilizá-las e até onde você consegue ir, né, com elas. Bom, pessoal, acho que nós temos tempo só de despedir, né? Espero que tenha sido útil aí o webinar para vocês, né, que ficaram conosco até o momento. Vocês viram que tem muitas novidades vindo por aí, muitas que já existem. Espero que possa facilitar aí o dia a dia de vocês na incorporação e customização dos seus projetos. Notem que cada vez mais, como a Márcia disse, né, não há limites para o REDCap, que nem o REDCap ser a Dropbox agora, eu fiquei maravilhada, né, pelos desafios que a gente tem tido até com arquivos e compartilhamento de arquivos, então podermos ter esta possibilidade de ter um repositório seguro também para os dados do projeto. Vejam que cada vez mais são camadas de segurança, né? Então, quando a gente fala do e-mail login, e-mail em modo protegido, repositório de arquivos, cada vez mais caminhando realmente para um cuidado maior com os dados, com fluxo para os dados, e não só para os dados, mas para toda a documentação que se refere ao projeto, né? Muito obrigada pela apresentação de vocês. Aliás, é sempre muito bom fechar o ano com esse gostinho de quero mais, né? Para aqueles que vão conhecer as novas funcionalidades ou aqueles que já conhecem. Então, parabéns mais uma vez. Queria agradecer a todos pela companhia que tivemos, né, ao longo aí de 2022. Esperamos revê-los em 2023. Aproveito então para desejar boas festas a todos e muito obrigada. Obrigada, Márcia, professor Roberto, Kátia, é sempre um prazer e uma honra estar com vocês. E gostaria de desejar boas festas, aproveitem muito com suas famílias e aproveitem muito o REDCap, ele tem com certeza muitas funcionalidades e muito a agregar nos estudos e nas pesquisas de vocês. Eu também queria desejar um bom final de ano para todos e agradecer o convite para participar desse webinar de fechamento do ano. Muito obrigado, Kátia, obrigado, Jéssica, obrigado, Márcia, e parabéns a todos vocês. Nós que agradecemos a todos, né, que estiveram aqui conosco nessa apresentação e todos que nos ouviram e todos que depois vão assistir esse webinar pelo nosso canal do YouTube. Também aproveito para desejar Feliz Natal a todos, um excelente ano de 2023 e acompanhe as nossas programações. 2023 queremos trazer também novidades para todos vocês. Um abração, se cuidem, nos vemos em breve.